Fala pessoal, tudo bem com vocês? O day after, o dia seguinte da eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, tem respingos muito claros, cristalinos ao técnico Ramon Dias e ao seu filho Emiliano, à comissão técnica do Corinthians. Afinal de contas, eles correm risco. O que pensa a diretoria sobre a manutenção do trabalho do treinador da comissão técnica argentina? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Ramon, ele está sendo muito cobrado, ele está visivelmente sendo eleito como o culpado e muito do que isso acontece, me permita ter essa leitura, tem a ver com outros erros do Ramon. Outros erros do Ramon e que culminam nesse jogo por conta de uma mudança de sistema. Ok, o Corinthians precisava ganhar o jogo, mas amassou o Fortaleza em 2 jogos, jogando com 3 volantes. E de repente, ele abre mão disso e coloca 3 atacantes. Sendo que o Thales Magno, voltando de lesão, visivelmente está um pouco abaixo, e o Carrilho, que vinha tendo grande destaque, ele acaba ficando no banco de reservas. Então as escolhas na escalação, as trocas que ele faz naquele momento, a demora para mexer com a expulsão do adversário, jogando em casa, independentemente de quem seja do outro lado, eu entendi e falei aqui para vocês, poxa, o Flamengo você tem que ter um cuidado. O Flamengo, você tem que ver qual é a mexida que o Felipe Luiz vai fazer para depois você administrar. Eles perderam um atacante. Então, assim, o teu time está naturalmente ficando com a bola e eles naturalmente vão se defender a partir de agora. Eu esperaria também o intervalo, mas eu entendo que o torcedor está pensando exatamente isso. Caramba, eu estou em casa precisando ganhar, os caras perdem um jogador, vamos para cima, vamos para dentro. E o Carrilho, na verdade, não é que tinha que ter entrado naquele momento, ele tinha que ter começado o jogo. E aí depois, o Breno Bidon, por que o Breno Bidon não entra? Foi figura de destaque nesses 2 jogos citados aí contra o Fortaleza, né? Porque não adianta você empilhar atacantes lá, como o Corinthians tentou fazer, a gente queria dar mais profundidade, por isso que entra o Giovani no Mateuzinho pelo lado direito, que até entrou bem. Mas assim, quando você coloca Thales Magno, Giovani, Romero, Yuri Alberto, você está empilhando atacantes que estão presos num sistema completamente fechado. E como é que essa bola chega? Aí o Coronado demora para entrar. Como é que essa bola chega? Cadê a construção? Cadê a criatividade para você buscar romper esse... Que é um desafio realmente, né? Um Flamengo muito bem postado, né? Marcando muito bem, com jogadores muito obedientes taticamente. Claro que era difícil entrar, mas por que não finalizou mais? Por que não buscou uma jogada individual para quebrar linhas, sofrendo uma falta, um pênalti, o que quer que seja? Essa falta de criatividade, que tem a ver, obviamente, com o trabalho do técnico, mas ela também tem a ver com os jogadores ali dentro de campo, elas culminaram na eliminação do Corinthians. Mas o Ramon, por conta do jogo de ida no Maracanã, por ter aberto o meio-campo para o rubro-negro e ter sido amassado naquele jogo, acabou sendo determinante. Alguns jogos em que o Corinthians acabou perdendo pontos, o jogo contra o Inter, por exemplo, bom, vocês viram, né? Vocês que estão comigo aqui, vocês sabem o que eu comentei aqui depois do jogo. O Ramon entregou aquele empate. No momento em que o Roger Machado começa a fazer trocas para colocar o Inter para frente, o que ele faz? Ele coloca a Ranieri, ele coloca jogadores para se defender e chama o Inter para o seu campo, sendo que restavam poucos minutos, ali poderia até ter, com o Inter se expondo daquela maneira, estocado e feito o terceiro. E o Corinthians jogou uma bela partida, mas entregue pelo Ramon nos minutos finais, de uma forma muito arriscada, que acabou dando errado. Então, as medidas do Ramon, elas estão culminando numa desconfiança muito grande em relação ao seu trabalho agora nessa reta final. E essa desconfiança ela não é só do torcedor, ela também é da cúpula alvinegra. Não há uma garantia, o que eu posso dizer para vocês, de que Ramon Dias vai permanecer em 2025. Bom, isso pode não ser nenhuma novidade, mas no momento em que essa informação ela vem internamente, passa a ser algo relevante. Porque daqui a pouco os caras poderiam ter, enfim, entendido de que, os caras chegaram até as semifinais de 2 Copas, agora tem que ver o que acontece na Sul-Americana, e tem uma tendência de resgate aí, de permanência na Série A. Poderiam entender que com os reforços, o trabalho do Ramon e do Emiliano é um trabalho bom. E tem algumas coisas interessantes, né? Inclusive o posicionamento do Yuri Alberto, que foi o grande ganho para mim dessa comissão técnica em relação ao Yuri. E aí no jogo mais decisivo, o Yuri joga de 9. Então, essas incoerências, elas estão preocupando. Elas estão gerando uma desconfiança muito grande. Repito, não só externamente com o torcedor, mas internamente também dentro do clube. E o Corinthians, ele tem uma perspectiva muito grande, ou pelo menos
uma esperança muito grande para 2025, especialmente ficando na Série A. Você tem uma possibilidade da patrocinadora Master investir em mais um jogador do nível ou do quilate do Memphis Depay, ou próximo disso, porque entende que o retorno, e eu já falei sobre isso, é muito mais fácil hoje você contratar esse tipo de jogador, você convencer o patrocinador a trazer esse tipo de jogador, porque o retorno ele é certo, ele é garantido. Tem compra de camisa, tem compra de faixinha na cabeça, o cara está em todo lugar, o cara está exibindo a tua marca, é sucesso. Você quer ter a tua marca exibida, exposta, o investimento é esse. Traz um cara desse nível, um cara que você entenda que queira se envolver com o processo, que queira jogar no Corinthians, que queira abraçar a causa, que queira se envolver com a cidade, como o Memphis está fazendo. Memphis vem também por um propósito, de jogar no Brasil, de aliar sua música com a música brasileira, de viver a cidade nas comunidades, de viver a condição racial, que ele é um defensor, né, por onde passa e tal. Então, assim, o Memphis veio proposto, disposto a isso. Quando você traz um cara assim, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado porque esse cara ele cria um BuzzFeed, né, como a gente fala do jornalismo, né, uma agenda positiva, em que ele está em todo lugar. E ainda se ele corresponder dentro de campo, e a tendência porque é um baita jogador. Então, cara, você trazer um jogador desse nível, a marca ela vai ter sucesso. Então, se você tiver habilidade e competência, você consegue fazer isso. Então, o Corinthians permanecendo na Série A, trazendo um jogador que a patrocinadora quer bancar mais provavelmente contratando mais gente. Nossa, Chico, mas o Corinthians já contratou muito esse ano, mas montou um time do zero, um elenco do zero. Então, tem alguns reforços pontuais que precisarão ser contratados ainda para a temporada que vem. Você precisa dar uma mexida no elenco, né? Saber o que valeu, o que não valeu, o que presta, o que não presta, dar uma limpada, aquela coisa toda. Será que esse elenco já bom, já suficientemente bom nesse ano, mas melhor ainda para o ano que vem, ele ficaria nas mãos de Ramon e Emiliano Dias? Será que esse elenco seria o suficiente para que Ramon e Emiliano conduzissem o Corinthians a um título paulista para começar o ano e depois para os grandes títulos da temporada? Ou o Corinthians vai dar um salto maior? Ou o Corinthians vai pensar maior? É claro que essa análise vai ser feita ao final do campeonato e vai depender muito do posicionamento do Corinthians. Mas hoje eu diria para vocês que a comissão técnica ela já teve mais respaldo. Isso para o ano que vem, tá? Estou falando desse ano. Ela já teve mais confiança, ela já teve mais segurança em quem comanda o clube, em quem dirige o clube. Hoje já não existe mais essa avaliação. E é óbvio, o Augusto Melo chegou com uma série de problemas. Depois as contratações vieram, o presidente até saiu um pouco de cena, contratou o Fabinho Soldado, que está fazendo um grande trabalho, trouxe ótimos reforços. Eles também vão ouvir a torcida. Então, assim, como historicamente acontece no Corinthians, né? Quando a torcida ela se manifesta contrária a um treinador, cara, o Duílio demitiu o Duílio não é parâmetro, né? Mas ele demitiu o Silvinho, renovando com o Silvinho, depois de ter classificado o time para o G4, no G4 do Brasileiro, renovando para o ano seguinte. Em 4 jogos ele demitiu o Silvinho, porque o estádio inteiro xingou o Silvinho numa derrota para o Santos em casa. Não segura. Então, quando a torcida quer, quando a torcida define que esse cara tem moral, ou quando a torcida define que esse cara não tem moral, não tem que seguir, a diretoria ela vai por esse caminho. Então, é óbvio que eles vão ouvir a torcida, é óbvio que eles vão entender e estão entendendo que não há uma avaliação totalmente positiva no trabalho dele, mas, claro, nesse momento é esperar o ano terminar. Porque agora uma ruptura poderia ser trágica, inclusive. Então, espero o ano terminar com a aposta de que o Corinthians, pela qualidade dos seus jogadores e até do trabalho deles, que está sendo razoável, na minha opinião, não é extra classe, tem alguns problemas em momentos decisivos, mas não é ruim. Não acho que o trabalho de Ramon e Emiliano seja ruim. Agora, se você me perguntar, tá, mas tem que ficar para o ano que vem, eu teria meus 2 pés atrás. Eu pensaria com calma, eu garimparia o mercado, porque assim, ok, você define que Ramon e Emiliano não devem continuar no ano que vem. Quem que você traz? E aí eu acho que o Corinthians precisa fazer essa análise. É um Renato Gaúcho que vai ficar disponível no Grêmio, é um Tite que está livre no mercado, com tudo que isso envolve, é uma aposta num técnico jovem, é buscar um português que queira trabalhar no Brasil, um argentino, dar um tiro com o Sampaoli, que eu acho que
é bom treinador, mas tem um problema sério de relacionamentos. Então, não sei. Qual aposta você faria? Entendeu? Então, nesse momento, os caras não estão pensando nisso. Estão pensando em escapar com esse elenco, com esse trabalho e respirar. Mas eu diria que assim, é muito difícil, a menos que não haja opções. Mas é muito difícil que Ramon e Emiliano treinem o Corinthians em 2025. Extremamente positiva, que o Corinthians quer um grande jogador da Europa que se confirma. E às vezes tem informação como essas, que os jogadores estão insatisfeitos com os técnicos, com os técnicos, com o técnico, com o auxiliar técnico, com a diretoria, vai saber. Né? Nesse caso agora, estão insatisfeitos com o técnico Ramon Dias e o Emiliano, seu filho. É muito importante a gente saber o que está acontecendo no clube, entendeu? É importante. O salário do Luan, quando eu divulguei em primeira mão, era importante vocês saberem que ele ganhava muito para não jogar, entendeu? Então, existe assim, né, existe uma covardia muito grande em relação ao nosso trabalho, porque os caras querem plantar uma ideia que você é um mensageiro do caos, entendeu? Algo desse tipo, né? E isso é ridículo, né? Por exemplo, um mensageiro do caos não iria divulgar em primeira mão que o Corinthians estaria contratando o Memphis Depay, uma das maiores contratações da história do clube e a maior contratação da história de Augusto Melo. Comigo o que importa é a verdade. E aí alguns se apressaram em dizer mentiras. Estão dizendo por aí que o Ramon está pressionado, que falaram, não sei o quê. Isso não serve para mim, nunca falei isso. Falei em momento algum que o Ramon, né, terminou o jogo com o Flamengo. É só ver os meus vídeos aí, o almoço com a Fiel, minhas lives. Vocês não vão achar nunca falando, tá pressionado, a diretoria quer demitir o cara, entendeu? Enfim, muita gente vai distorcer e já distorceu falando isso. É diferente você dizer que jogadores estão insatisfeitos com o técnico. É muito diferente. Jogadores insatisfeitos com o técnico não quer dizer que o técnico vai cair, tá? Porque para o técnico cair, principalmente a diretoria tem que estar super insatisfeita e querendo mandar embora, que não é o caso. A diretoria do Corinthians não quer demitir o Ramon Dias agora, tá? Não quer. E hoje os jogadores do Corinthians, alguns, que não são muitos, alguns não quer dizer muitos, alguns não quer dizer todos, alguns estão insatisfeitos com o Ramon, falando que há panela, que há jogadores que jogam mal e não saem do time, e que há jogadores brasileiros que jogam bem e nunca ganham uma chance. É isso. Tá? É isso. Que há uma paciência maior com os gringos. Falaram que o Emiliano que comanda a panela. Eu não sei o que estou falando. Não sei o que estou falando. O que eu estou dizendo para vocês é que existem jogadores que estão insatisfeitos com a comissão técnica. Reclamam da tática, reclamam, né, da escalação, reclamam das substituições e reclamam de um tratamento diferente para gringo e para jogador brasileiro. Vocês precisam saber que jogadores importantes do elenco estão insatisfeitos com o Ramon Dias e com o Emiliano. Vocês precisam saber disso. Tá? Muita gente vai esconder isso de vocês. Eu não escondo. Vocês sabem que eu não escondo. Entendeu? Não escondo, tá? E amanhã, vamos estar falando sobre isso? Não sei, depende se tiver mais assunto ou não. Se não, meu irmão, vida que segue. É direito, né, do jogador estar insatisfeito. Entendeu? Eu sei que o Fagner não gostou ontem de ver o Giovani entrar na lateral direita e ele não. Anima qualquer um. Então a situação do Corinthians é... Corinthians tem um jogador acima da média. Se chama Memphis Depay. Esse é o acima da média. E ganha bem para isso e é acima da média. Esperamos que na Sul-Americana ele resolva para a gente, tá? Aliás, falando em Memphis Depay, é notícia boa. A Esportes da Sorte... não vou ficar falando o nome deles aqui, né? Eles querem investir em mais um midiático e mais um galáctico para o Corinthians no ano que vem.
tá? Eles alegam isso, eles querem fazer isso porque eles gostaram do retorno que o Memphis tem dado. Retorno fora de campo, né? Retorno de mídia, enfim. Mas é que é uma avaliação doida, né? Porque no mesmo momento que você tem aí esse retorno de mídia, você tem um retorno ruim das notícias que vazaram sobre eles recentemente. Mas a ideia deles é exatamente o Corinthians escolher um jogador aí e eles bancarem. Como foi com o Memphis Depay, tá? Outra coisa que eles querem fazer isso com o Corinthians é porque o Corinthians abraçou a parceira no momento difícil, entendeu? Por exemplo, o Atlético Paranaense já abriu mão, né? Já o Corinthians abraçou no momento difícil. Então, por isso, né, que a patrocinadora do Corinthians, não sei se eu posso citar o nome, o YouTube pode me limitar, eu fico na dúvida, entendeu? Porque tem muita coisa no YouTube, uma palavra que você usa, eu não sei se eu posso usar a palavra deles, né? Então, cuidado, hein, Samir? Se fosse tão acima da média, estaria jogando na Europa. Mas pro futebol brasileiro, ele é acima da média. Tá? Ele é acima da média. Agora, vamos ver com a sequência de jogos, né? Se ele aguenta. Que depois tem jogo quinta, segunda, quinta. Vamos ver, né? Vamos aguardar para ver. Eu tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo né, dessa questão física dele daqui para frente, tá? Dá medo, né? Enfim, mas vamos aguardar, tá? Enfim, voltando pro assunto, eles gostaram da ideia, ficaram felizes com a fidelidade do Corinthians em relação a eles, né? Mesmo aí o mundo caindo na cabeça deles, né? Ficaram felizes com o retorno que o Memphis deu e a ideia é trazer mais um midiático para o Corinthians. Essa é uma notícia boa. Eu dei essa notícia no sábado, antes do jogo. Entendeu? Só dei notícia boa no sábado. Que o Alex Santana ia ser relacionado, coisa que ninguém dá. O pessoal não tem informação, né? Esses influenciadorzinhos aí de puxa-sacos do Augusto. Não estou falando influenciadores no geral. E tem muitos que são bons também. E tem muito jornalista que é ruim também. Entendeu? Eu não tô nem aí, não sou corporativista, não. Então é informação, meu amigo, tá? E é isso. Hoje é só pedrada, né, André? Né? Vamos ler os superchats aqui. O Alair Júnior, Samir, apura se já tem nomes em mente para o novo midiático. Se pode ser o Pogba esse nome. Viria de graça no que vem. O Pogba é um nome interessante, né, velho? No Brasil, acho que daria um caldo, né? No Brasil daria um caldo, né? Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians ainda não pagou a multa do Hugo Souza pelo jogo, né? Pelo segundo jogo de volta aí da Copa do Brasil, onde o Corinthians foi eliminado. E olha, o Corinthians pode estar correndo sério risco de perder o goleiro para o Flamengo. O Corinthians não efetuou o pagamento da multa de 500 mil na segunda partida decisiva, foi eliminado e, de acordo com o empréstimo assinado pelo Corinthians, a cada disputa, né, entre eles, o Corinthians tem que arcar aí com 500 mil reais no dia seguinte ao jogo. Tendo em vista isso, né, nas outras vezes que o Hugo Souza enfrentou o Flamengo, o Corinthians pagou a multa dentro do prazo previsto. No entanto, o Corinthians não pagou ainda nessa segunda-feira, já estamos na terça, né? Então, há um atraso já de um dia, né? Então, o contrato prevê aí o pagamento de 24 horas seguinte ao jogo, já passou essa data, mas com a carência de 10 dias para a quitação da pendência. Então, o Corinthians ainda tem um prazo aí, mediante ao contrato. O Flamengo precisa enviar uma notificação para que o Clube Paulista deposite o dinheiro em até 5 dias úteis. Então, o Corinthians não conseguiu pagar aí o Hugo Souza
dentro de 24 horas, onde o Flamengo vai enviar uma notificação para o Corinthians, onde o dinheiro tem que ser depositado no prazo de 5 dias úteis. Eu não sei qual que é a demora, eu não sei o que o Augusto Melo está pensando, né? Porque o Hugo Souza é titular absoluto do Corinthians. E o Corinthians, como que o Corinthians não tem 500 mil reais para poder pagar o Hugo Souza, né? Já deveria ter comprado o Hugo Souza, aliás, o Corinthians, né? Então, deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você acha sobre isso. Augusto Melo aí dando de novo aí alguma mancada, né? Porque no meu modo de ver, já era para ter comprado o Hugo Souza já faz um bom tempo e tá deixando empurrar com a barriga e pode acabar perdendo o jogador para o Flamengo. O que você acha sobre isso? O Augusto Melo tá errado? Deixa aqui a sua opinião de vocês aqui embaixo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!